O ex-presidente, ex-presidiário, descondenado, eternamente o maior ladrão da história da República, Luiz Inácio Lula da Silva, numa reunião dos sindicatos, mais precisamente, uma reunião com os militantes da CUT, ele prometeu que, se eleito for, vai tirar do governo, do aparelho do Estado, os 8.000 militares que lá se encontram prestando serviço para o governo. Ou seja, militares que vieram das Forças Armadas. Deixa eu esclarecer um fato para os senhores. Eu não sei se o número exato são 8.000. Poderia ser até mais, seria bom para o Brasil. A questão é que os militares que prestam serviço para o governo em pontos estratégicos e dando resultados inquestionáveis, como é o caso de Tarcísio de Freitas, vale lembrar que são militares não da ativa, da reserva. E esses militares, eles estudam 20, 30 anos na sua vida militar, durante a sua carreira, para conhecer a máquina do Brasil, para prestar um serviço ao Brasil, se preciso for. A maioria esmagadora são militares da reserva que não tem vínculo na ativa com as Forças Armadas. O único militar da reserva que prestou serviço para o governo foi o general Pazuello, o qual chegou à condição de ministro da Saúde. O que Lula quer, na verdade, é tirar os 8.000 militares que são disciplinados, que são honestos, que são competentes, que não roubam, não deixam roubar e fiscaliza toda a estrutura da máquina para colocar o quê? 8.000, botar 30.000 terroristas, ladrões, sindicalistas, parasitas, gente do naipe da esquerda, gente que reza na cartilha do Lula, esse que é o maior ladrão da história da República, eu não canso de repetir. Bolsonaro está certo. Lula, quando foi eleito, botou terroristas e ladrões, porque ele é terrorista e ladrão. O Bolsonaro, quando foi eleito, pegou as melhores cabeças entre as Forças Armadas, os militares, para compor o seu governo. Por quê? Bolsonaro é militar. Bolsonaro é militar, trouxe militar. Lula é ladrão, trouxe ladrão. Então, o que é melhor para o Brasil? Ver prestando esse serviço para a nação, militares honestos, honrados, capacitados, comprometidos com a pátria e com a nação, ou a gangue do Lula, que é um bando de ladrões e parasitas? Não tem nem o que pensar. Nessa mesma reunião com a CUT, Lula estava orientando os militantes do PT a se manifestarem não mais em Brasília, mas sim na frente da casa dos parlamentares, senadores e deputados federais, que fazem parte da base do governo, que dá sustentação ao governo e não permite a volta da roubalheira da esquerda, do PT, capitaneado por Lula. Ou seja, o próprio Lula disse que os manifestantes devem ir para frente da casa do parlamentar, incomodar o parlamentar, a esposa e os filhos do parlamentar. Eu te pergunto, o que a casa do parlamentar tem a ver com a sua atividade? E muito menos, o que a família do parlamentar tem a ver com a sua atividade? Por que a família tem que ser alvo da sanha, da tirania e do terrorismo dessa gente? Lula está orientando os seus a praticar atos insanos. Todos nós sabemos que o PSOL, PCdoB, Rede, MST, MTST, são todos membros de uma horda, uma facção de terroristas que não mede esforços para promover o terror, para promover a violência. Basta ver o que foi feito com o Bolsonaro pelo Adélio Bispo, ex-membro do PSOL. Basta ver o que foi feito sábado lá no Nordeste
em que o PT e o PSOL coordenaram uma invasão, um saque, uma verdadeira balbúrdia, um terrorismo a um supermercado naquele estado, provocando inquietação, perturbação, não só aos clientes do estabelecimento comercial, como também aos funcionários e transuintes, porque houve uma verdadeira bagunça nas ruas onde eles estavam atuando, confrontando o aparelho de segurança, a polícia. Isso não é terrorismo? Isso é terrorismo. É invasão de um patrimônio privado, um supermercado. Presta serviço para a sociedade de maneira privada, mas é um patrimônio privado. E eles foram lá e promoveram a desordem, o terror, de forma selvagem, desmedida, sem igual. E é isso que Lula quer para o Brasil. O terrorismo, a perseguição, a violência. Que ele quer ver os seus militantes promovendo a desordem e a quebradeira. E o mais estranho no meio a tudo isso é que a imprensa dá espaço para esse terrorista, cachaceiro, ladrão, falar as besteiras dele. E essas besteiras que ele fala na televisão chegam nos ouvidos dos seus militantes nos mais diversos cantos desse país. E eles podem colocar em prática. Olha a loucura. Aí eu pergunto, aonde está o Supremo Tribunal Federal agora? Que tem os ministros que falam em paz, que falam em manutenção da ordem, em manutenção da democracia, em combate ao ódio. Aonde está? Aonde está os senhores ministros Alexandre de Moraes? Aonde está esse ministro de voz pastosa, chata e nojenta, Fachin? Aonde está esse ministro de voz de tia velha, Luiz Barroso? Hipócritas. Senhores ministros, os senhores são hipócritas. Se os senhores quisessem combater toda essa desordem que fala combater, pegaria o Lula agora. Lula, em cadeia de rádio, jornal, televisão, numa reunião aberta com os sindicatos, pregou a violência e o terror. E os senhores ficam aí assobiando, olhando de lado, como se nada tivesse acontecendo. Como não dizer que esse Supremo Tribunal Federal é uma vergonha? Como não dizer que Alexandre de Moraes, Barroso e Fachin constituem uma ameaça à nossa democracia? É um bando de fora da lei. Não constitui um colegiado de juízes, mas me parece que constitui uma horda a fazer vistas grossas para o desmando que Lula prega. Isso está nojento demais. Nojento demais. Alguém sobre a luz da legalidade precisa fazer alguma coisa para botar o Brasil em ordem. Tá feio, tá nojento, tá cansativo. E só narrativas e palavras de ordem não vale mais. É preciso ação sobre a luz da Constituição. Não sei qual artigo, porque eu não sou jurista. Não sei se é o artigo 142 ou um outro que permita um choque de ordem nesse país. Graças a Deus, eu não tenho um mandato de parlamentar. Não tenho. Graças a Deus. Porque se eu tivesse agora um mandato de parlamentar, e se esses terroristas da esquerda, atendendo um pedido de Lula, fosse para frente da minha casa, com certeza eles não iam sair bem recebidos. Não iam sair bem recebidos. Não iam ser bem recebidos. Está uma bagunça esse país. Está uma bagunça. O Supremo Tribunal Federal, a serviço da esquerda, estão transformando o Brasil numa Venezuela. E isso tem que parar. Tem que parar. Existem pessoas boas no Brasil, pessoas com mandato, pessoas com poder, que podem agir sobre a luz da Constituição, sem ferir as regras democráticas e botar cada um no seu lugar. Não dá para ver dois, três homens, ministro do Supremo Tribunal Federal, botando uma nação inteira, de 212 milhões de habitantes, de 4, oprimidas. Não dá. Tá feio, tá horroroso. Algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito. Minha amiga e meu amigo, curta, comente.
e compartilha esse vídeo aí.